Olá! A questão que a gente vai explorar hoje é bem direta. Será que as biografias de Jesus, os evangelhos, podem ser consideradas testemunhas oculares confiáveis? Para descobrir, vamos fazer algo diferente. Vamos aplicar a eles os mesmos testes rigorosos que seriam usados em um tribunal. E nossa investigação começa num lugar bem inusitado, um quarto de hospital que foi transformado em tribunal. Imagina a cena. Michael McCallum, um rapaz de 16 anos, paralisado do pescoço para baixo, está testemunhando. A voz dele é só um sussurro, tão baixo que uma pessoa precisa literalmente ler seus lábios para que o júri possa ouvir o que aconteceu no dia em que ele foi baleado. E claro, os advogados de defesa fizeram de tudo para desacreditar as testemunhas. Questionaram se elas realmente viram o que diziam ter visto, buscaram qualquer pequena inconsistência, atacaram o caráter delas, mas no fim das contas a consistência e a integridade dos relatos falaram mais alto. Os réus foram condenados. A justiça foi feita com base no poder do testemunho ocular. Agora, vamos pegar essa mesma lente crítica e apontar para os documentos que são a base do cristianismo. Se os evangelhos fossem colocados como prova num tribunal, será que eles se sustentariam? Vamos submetê-los a uma bateria de testes como se fôssemos um advogado de defesa bem cético. E o primeiro teste é o da intenção. Qual era o objetivo dos autores dos evangelhos, afinal? Eles estavam realmente tentando preservar a história com precisão, ou será que tinham alguma outra agenda por trás de tudo? Bom, aqui a gente tem uma declaração bem explícita de intenção. Lucas, que escreveu um dos evangelhos, começa o livro dele agindo como um historiador muito cuidadoso. Ele diz que investigou tudo, que consultou testemunhas oculares e que se esforçou para escrever um relato ordenado, para que o leitor pudesse ter certeza. Isso soa, e muito, como um compromisso com a precisão histórica, não é? Claro, aí surgem as objeções, que são bem pertinentes. A primeira é: peraí, os autores eram seguidores devotos, então é óbvio que eles seriam parciais. E a segunda objeção? O objetivo final deles, como o próprio Evangelho de João diz, era fazer as pessoas crerem. Isso transforma o documento em algo teológico, não histórico. Mas os especialistas rebatem esses pontos. Primeiro, uma teologia só é convincente se for baseada em eventos que realmente aconteceram. Além disso, os autores não ganharam fama nem dinheiro com isso. Muito pelo contrário, o que eles ganharam foi perseguição e, para muitos, a morte. Agora, estar disposto a morrer por uma crença não prova que ela é verdadeira, mas com certeza prova a sinceridade de quem acredita. Então, o ponto central é que a devoção deles pode ter sido justamente o que mais os motivou a preservar a história com o maior cuidado do mundo. Ok, vamos para o próximo teste. Mesmo que eles quisessem registrar a história, eles teriam conseguido? Afinal, esses relatos foram escritos décadas depois dos eventos. E, sejamos sinceros, os evangelhos parecem cheios de contradições. Muita gente logo pensa naquela brincadeira de telefone sem fio, sabe? Onde a mensagem vai se distorcendo até o final. Mas essa é uma analogia péssima para esse caso. Naquela cultura oral, a memorização era uma habilidade super desenvolvida. As histórias sagradas não eram sussurradas uma vez só. Eram contadas em voz alta várias e várias vezes, e a comunidade inteira funcionava como um tipo de controle de qualidade. Se alguém errasse um detalhe importante, era corrigido na hora, publicamente. Isso ajudava a preservar a mensagem. Mas e as contradições que parecem gritantes? Vamos pegar um exemplo clássico. Em Mateus, a gente lê que um centurião romano foi pessoalmente até Jesus. Mas em Lucas, a história é que ele enviou representantes para falar por ele. Ué, isso não é uma contradição clara? Não necessariamente. A solução está em entender o contexto daquela cultura, uma coisinha chamada princípio da agência. É como hoje, quando a gente lê que o presidente declarou algo, mas na verdade quem falou foi o porta-voz. Ninguém acusa o jornal de mentir, certo? No mundo antigo era a mesma coisa. Era super normal dizer que um chefe fez algo que na verdade foi feito por um representante dele. Então, dentro das convenções da época, os dois relatos podem ser considerados precisos. E isso nos leva a uma reflexão fascinante de um especialista em direito de Harvard chamado Simon Greenleaf. Ele argumenta que se os 4 evangelhos fossem idênticos palavra por palavra, isso seria a maior evidência de que eles combinaram a história. O fato de eles terem pequenas diferenças nos detalhes, mas concordarem nos eventos principais, na verdade, fortalece a credibilidade. É exatamente isso que se espera de testemunhas oculares independentes relatando um mesmo evento. Nossa próxima linha de investigação é uma das mais poderosas. Em vez de procurar o que está lá, vamos procurar o que não deveria estar lá se os autores estivessem só inventando uma história para fazer seus heróis parecerem perfeitos. Pois é, os evangelhos estão repletos de detalhes que são no mínimo embaraçosos. Eles relatam que Jesus parecia ter seu poder limitado na própria cidade natal, que ele admitiu não saber de algo e seu grito de abandono na cruz.
Além disso, os próprios autores, os discípulos, são retratados de um jeito nada favorável. Eles demoram para entender, são egoístas e, no final, covardes que abandonam Jesus. A pergunta é, por que alguém inventaria uma história que faz você e seu líder parecerem tão mal? A explicação mais simples é que eles não estavam inventando, estavam relatando o que de fato aconteceu. E o que os inimigos de Jesus diziam? O testemunho de testemunhas hostis é valiosíssimo num julgamento. E olha que curioso, escritos judaicos da época posteriores a Jesus não negam que ele realizava atos extraordinários. Em vez disso, eles atribuem tudo à feitiçaria. E isso mostra um ponto crucial. Eles não diziam ele não fez milagres. Eles diziam ele fez milagres sim, mas a fonte do poder dele era maligna. Eles confirmam o fato, só debatem a interpretação. Para completar, a gente ainda tem a confirmação de provas que vêm de fora. A arqueologia, por exemplo, tem confirmado consistentemente vários detalhes como nomes de lugares, governantes como Pôncio Pilatos e costumes da época descritos nos evangelhos. E não são só fontes cristãs. Historiadores romanos como Tácito e judeus como Joséfo também mencionam Jesus, confirmando os pontos básicos da vida e morte dele. Essas fontes externas dão uma camada importante de verificação independente. Então, depois de submeter os evangelhos a toda essa investigação, a esse interrogatório, qual é o veredito? O que a totalidade das provas sugere? Ao longo dessa nossa análise, a gente aplicou vários testes. Vimos a intenção dos autores de registrar a história, a capacidade deles de fazer isso com precisão, a coerência entre os relatos mesmo com pequenas variações. A gente investigou o material embaraçoso que eles não teriam por que inventar, a confirmação externa da arqueologia e até o testemunho dos inimigos deles. Coletivamente, esses testes, segundo os especialistas da fonte, sugerem que os relatos dos evangelhos passam nessa investigação com um grau notável de sucesso. A análise, então, sugere que os documentos originais são, sim, relatos de testemunhas oculares genuínos e confiáveis. Mas isso levanta outra questão crucial. Mesmo que Mateus, Marcos, Lucas e João tenham escrito relatos precisos lá no primeiro século, como a gente pode ter certeza de que o texto não foi alterado e corrompido ao longo de 2000 anos de cópias? Essa é a próxima pergunta da nossa investigação.